Olha só. A anemia falciforme é uma condição hematológica genética caracterizada por uma herança mendeliana autossômica recessiva, relacionada a um alelo variante da hemoglobina, denominado HbS. O alelo selvagem será aqui mencionado como HbA. Recentemente, a tecnologia da edição gênica CRISPR-Cas9 foi aprovada em países dos Estados Unidos, América e Reino Unido como uma ferramenta molecular para o tratamento da anemia falciforme. Com relação à anemia falciforme, é correto afirmar o quê? Então, é uma doença genética. Aqui a gente tem o quê, galera? Bom, quando eu estou na ideia de expressão gênica selvagem normal da hemoglobina, que aqui nesse caso eu tenho o HbA, HbA, então recebi esses dois genes do meu pai, eu vou expressar a minha hemoglobina normal no seu formato de globina. Se eu tiver a presença autossômica recessiva do HbS, HbS, então ele tem que estar em homozigose, eu vou ter a minha hemácia num formato de foice. Então eu tenho a minha anemia falciforme. Se eu for um híbrido HbA, HbS, eu vou ser um organismo que tem uma proteína hemoglobina normal. Algumas outras podem apresentar mutação, mas nesse caso, a maioria das minhas proteínas serão normais. E quando tiver alguma que tem mutação, rapidamente meu corpo se desfaz dela, ficando apenas com as normais. É uma habilidade que o meu corpo tem. Nesse caso, eu não sou um indivíduo que tem ali anemia falciforme. Eu sou um indivíduo que tem um traço falcêmico. Traço falcêmico, certo? Bom, aqui ó, um traço falcêmico, esse indivíduo tem anemia falciforme que se apresenta em homozigose. Bom, a minha proteína, quando ela está nesse estágio, ela é mais maleável, mais flexível, ela consegue carregar o meu oxigênio e passar pelos tecidos. Já a anemia falciforme, ela é um erro ali nas bases nitrogenadas, né? Na cadeia beta da hemoglobina. E aí, nesse caso, faz com que a minha hemoglobina, ela não consiga trabalhar tão bem em regiões onde eu tenho baixo oxigênio, né? Então, como eu tenho baixo oxigênio, essa hemoglobina ela não consegue capturar direito esse oxigênio e ela começa a se grudar umas às outras por causa da sua conformação de foice. É como se uma outra hemoglobina se grudasse aqui, uma outra se grudasse aqui, ela vai perdendo esse formato côncavo e esse formato de foice vai criando agregados plaquetários. E é isso que é perigoso da anemia falciforme, porque além dela não conseguir se conectar adequadamente ao oxigênio em regiões de hipóxia, em regiões onde eu tenho baixo oxigênio, ela também faz agregados plaquetários. Ela vai criando um filamento longo, criando um trombo. E aí isso é perigoso para o paciente e por isso que pode levar à morte, tá certo? Então esse é um dos perigos que eu tenho aqui da anemia falciforme, além de afetar órgãos ali. Só que a anemia falciforme, quando você tem um traço falcêmico, ela pode vir a te trazer uma vantagem, que é no caso da malária. Por quê? Porque a malária, ela utiliza ali no ciclo, um ciclo do sangue. Ela precisa infectar, né? Parasita ali na malária, precisa infectar a tua molécula de sangue, né? A tua hemoglobina. Só que quando você tem ali o traço falcêmico, algumas das suas hemoglobinas terão uma conformação diferente, uma conformação ali meio que no formato de foice. E aí, nesse caso, é ruim para o parasita, porque daí, quando essa hemoglobina está em formato de foice e o parasita entrou nessa hemoglobina com formato de foice, o teu corpo faz a degradação dessa hemoglobina, matando junto a casa do parasita. E aí o parasita não consegue ter o seu ciclo completo, ele não consegue se desenvolver tão bem. E é por isso que quem tem traço falcêmico teria meio que uma proteção assim contra a infecção com a malária. Além disso, a anemia falciforme, historicamente, ela é maior, né? Então, o índice dela, ela é maior em regiões da África, né? E principalmente ali em pessoas negras, tá certo? Nesse caso, ter o traço falcêmico é ser portador do traço, né? E aí, como não é sexual, não é carregado nem no X e nem no Y, né? Então aí é autossômico. Então nós temos autossômico dominante, recessivo, ou ali quando tem só o traço, então tem, por exemplo, Rzão ou Rzinho, tá certo? É assim que a gente caracteriza. Rzão, 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 Rzinho ou Rzinho, Rzinho. Somente indivíduos Rzinho, Rzinho terão ali a anemia falciforme. Beleza? Esse daqui só tem o traço falcêmico. O que a questão está dizendo para a gente aqui, tá? Está falando que a CRISPR foi aprovada num quesito de tratamento. E aí tem formas que a gente pode fazer. A CRISPR, ela pode tratar, claro, fazendo um processo de edição genética, né? Então, mudando ali o erro que eu tenho na expressão da proteína da hemoglobina. Só que tem uma outra pesquisa que a gente comentou até mesmo em aula que a técnica foi utilizada para fazer a ativação da hemoglobina fetal. E aí, quando eu ativo a hemoglobina fetal substitui a hemoglobina defeituosa. E a hemoglobina fetal, inclusive, tem até uma maior afinidade para oxigênio, ou seja, ela é até mais eficiente do que a hemoglobina adulta. Então, uma outra forma que pode ser utilizada a técnica
técnica de CRISPR. Então, um ponto interessante do teu corpo que você precisa entender é o seguinte: quando eu tenho uma hemoglobina defeituosa e eu tenho uma hemoglobina normal, o teu corpo vai degradar a defeituosa e vai ficar com a normal, e você passa a produzir cada vez mais normal. Por isso que na terapia gênica a gente vai lá e induz a produção de hemoglobinas normais e elas substituem as hemoglobinas defeituosas, entendeu? Por quê? Porque o teu corpo já tem esse mecanismo próprio, ele consegue identificar. O problema é quando ele só está produzindo defeituosa e ele não consegue fazer cópias de células normais. Agora, se ele tem ali uma informação para produzir célula normal, ele vai conseguir. Então, consigo fazer terapia gênica com célula-tronco? Consigo. Consigo ir lá fazer uma modificação genética, mudar ali a produção, inserir de novo isso na tua medula óssea vermelha. Tua medula óssea vermelha começa a produzir hemoglobinas normais e você está curado da anemia falciforme. Porque a partir de então, aquela célula, o teu corpo vai ter uma informação de como produzir a hemoglobina corretamente e ele passa a destruir as defeituosas, tá? Também é uma das formas que pode ter para fazer tratamento ali da anemia falciforme. Letra A. O que a questão vai dizer? Com relação à anemia falciforme, é correto afirmar o quê? As moléculas de HbS, em situações de hipóxia, tendem a agregar e polimerizar, levando à alteração na conformação das hemácias, o que lhes dá aspecto característico de foice. Exatamente. O que acontece é, essa minha hemoglobina, quando ela vai em regiões onde eu tenho baixo oxigênio, ou seja, hipóxia, ela começa a mudar a sua conformação, perdendo a formação de globina e concavidade, e uma começa a grudar na outra. Polimerizar é formar um polímero, é várias moléculas de hemoglobina conectadas na outra. Isso é perigoso por quê? Porque vai fazendo um trombo, né? Meio que vai fechando ali, vai criando um agregado plaquetário. E é isso que é o perigo da anemia falciforme que a gente vai tendo ali, tá certo? E isso acontece principalmente em regiões de hipóxia, tá certo? E aí é que vem a característica de foice. A foice que é feita na molécula porque ela não está tendo ali, né, a conexão com o oxigênio. Ela está em regiões de hipóxia, ela vai começando a mudar a sua conformação, tá? Bom, essa aqui está interessante, mas vamos analisar as outras. A prole de um indivíduo homozigoto para o alelo variante HbS será composta invariavelmente tanto por indivíduos fenotipicamente afetados pela anemia falciforme, como por indivíduos não portadores. Isso é impossível. Olha só, é só eu fazer o cruzamento genético. Se eu fazer o cruzamento genético e eu tenho um indivíduo ali, digamos assim, ó, HbS, tá? Esse é o indivíduo 1, ok? E ele vai fazer um cruzamento, primeira coisa, depende do outro progenitor. Depende se o outro progenitor, por exemplo, vai ser sem traço falcêmico, como por exemplo HbA. Nesse caso, toda a prole será HbA, HbS. Então todos terão traços falcêmicos, não vai ter nenhum que não vai ter traço falcêmico. Se eu tiver ali o outro progenitor em que ele tem uma informação genética, em que ele é, olha só, HbS, HbA, então eu terei indivíduos que são HbS, ou seja, possuem anemia falciforme, mas terei indivíduos que são HbA, HbS. Indivíduos que têm apenas o traço falcêmico, mas não expressam a anemia falciforme, tá? Beleza? Então aqui diz o seguinte, ó, tanto por indivíduos fenotipicamente afetados, tá? Pela anemia falciforme, como por indivíduos não portadores, se ele é homozigoto para o alelo variante HbS, significa que ele é HbS. Então, inevitavelmente, toda a sua prole vai ter, no mínimo, traço falcêmico. E segundo ponto, eu preciso saber quem que é o outro progenitor, qual que é o genoma do outro progenitor. Então, eu não poderia nem dizer por essa alternativa. Letra C. A presença do traço falcêmico traz uma vantagem adaptativa ao seu portador, pois permite uma maior fluidez do sangue em situações de baixa tensão de oxigênio. Errado, tá? O que traz maior fluidez no sangue é o formato de globina. A globina é mais fluido e consegue passar melhor. Já o formato de foice é rígido, é como se a minha hemácia tivesse um formato mais rígido de bastão de foice. E aí isso acaba fazendo com que ela se agregue em outras e não consiga fluir tão bem, tá? Então o formato de foice não traz fluidez, diminui a fluidez. O formato de foice traz rigidez. Segundo ponto, quem tem o traço falcêmico tem uma expressão normal, porque as hemácias que vão ser expressadas de forma anormal, elas são degradadas, né? Então, isso não traz nenhuma vantagem ter o traço falcêmico ali, né? Traria uma vantagem em questão da malária. Só que ele não citou malária aqui, tá? Então, a vantagem seria em relação à malária. Agora, em relação de fluidez, não. Até porque o traço falcêmico poderia gerar hemácias mais rígidas e não mais fluidas. Letra D. Todos os filhos biologicamente do sexo masculino de um indivíduo biologicamente, não importa se é masculino ou feminino, porque, primeiramente, é uma doença autossômica, não sexual. Então, não importa se é X ou Y.
Autossômico é igual para todos os sexos, né? Então, cuidado. Indivíduo biologicamente do sexo masculino e portador do variante HBS apresentará um fenótipo característico. Preciso saber do outro progenitor. Então, não adianta eu saber que um tem lá o HBS e o outro. Qual que é o gene do outro para eu saber e fazer o cruzamento, tá? Ali na primeira lei de Mendel, primeiramente, né? Letra E. A anemia falciforme, apesar de ser extremamente comum até o final dos anos 80, está nos dias atuais praticamente erradicados do Brasil? Claro que não, né? Não está erradicada do Brasil. Ela ainda existe e ainda é um desafio aí nos tratamentos nos hospitais. Se não fosse, não teria uma questão de 2025 da URGS cobrando anemia falciforme. A gente não estaria falando dela. A gente fala é porque ela ainda existe.